Quando a vida toma outros rumos, a nossa reação precisa glorificar o nome do Senhor. Paulo glorificou o nome do Senhor como, em primeiro lugar, advertindo a todos sobre o que viria. Paulo não ficou chorando, não ficou reclamando, não ficou murmurando contra Deus e contra todos, porque o seu sonho estava sendo interrompido. Pelo contrário, Paulo ele ficou firme no seu propósito. Que propósito? O propósito de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O propósito de ser boca do Senhor, independentemente das circunstâncias. Paulo ele glorificou a Deus compreendendo o quê? Que nem sempre as pessoas vão pensar como você. Nem sempre as pessoas vão sentir o que você está sentindo. Nem sempre as pessoas vão agir como você idealizou. Nem sempre as pessoas vão compreender aquilo que você tem discernido espiritualmente. Então é preciso ter paciência com as pessoas. Paulo, ele glorificou a Deus em sua reação como? Confiando no quê? Que a última palavra sempre é do Senhor. Na segunda mensagem eu falei sobre quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. E as lições que nós aprendemos foram essas. Em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros. Segundo, estar preparado não é uma opção, mas uma obrigação. Terceiro, a vida é mais importante do que as coisas. E quarto, quando a desesperança aparece, a esperança deve ser proclamada. E o cerne dessa mensagem foi: todo sofrimento ele serve para revelar a fragilidade humana, como também a grandeza do bom Deus. Eu estava conversando com um rapaz que anda por aí com uma camiseta do São Paulo, uma camisa do São Paulo. No dia que eu preguei essa mensagem, ele não estava aqui, ele estava lá em cima, Camados. E interessante que no momento em que eu comecei a conversar com ele, ele falou exatamente isso. Pastor, essa situação que eu enfrentei serviu para mostrar o quão frágil eu sou, mas também serviu para mostrar o quão grande Deus é. Eu perguntei a ele: você ouviu a mensagem? Alguém te falou sobre isso? E ele disse: não, foi essa lição que eu aprendi. Glória a Deus por isso. Ontem nós vimos que quando a vida toma outros rumos, Jesus continua sendo da vida o melhor, porque Ele é a expressão exata do amor de Deus. Foi Ele quem nos deu vida e é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o tema: quando a vida toma outros rumos, os recursos de Deus continuam disponíveis. Os recursos de Deus continuam disponíveis. Para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27, versículos do 39 ao capítulo 28, versículo 10. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Atos capítulo 27, versículos do 39 em diante, até o versículo 10 do capítulo 28. Diz assim a palavra do bom Deus: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemas. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então,
ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos. Nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando se colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra nessa manhã. Que o Senhor, que a palavra do Senhor encontre corações abertos para recebê-la e colocá-la em prática, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. John Stott, ele vai dizer que quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A desesperança humana não fecha as cortinas para a intervenção divina. A desesperança humana não é capaz de fechar as cortinas para o sobrenatural de Deus, para os milagres do Senhor. No ano de 2020, meu pai ele foi acometido de Covid e ele foi para o hospital. Nós ficamos um dia inteiro em uma tenda esperando para ser atendido. O meu pai estava passando muito mal, estava faltando ar, eles não tinham um balão de oxigênio mais para fornecer. Eu estava ali em agonia porque eu olhava para o meu pai tentava buscar o ar e não achava, e até então que ele conseguiu um leito. Começou-se o tratamento e se percebeu que com aquele oxigênio básico não era o suficiente. Certa noite o médico me ligou dizendo: Tiago, eu preciso que você venha urgentemente ao hospital, pois você precisa assinar um termo, pois nós vamos entubar o teu pai. E é preciso vir muito rápido, porque está passando da hora. Quem me conhece sabe que eu moro em Porto Alegre, mas eu moro muito longe da igreja, eu moro no extremo sul. E a igreja fica muito próxima do Hospital Santa Casa, onde meu pai estava hospitalizado. Da minha casa ao hospital leva 55 minutos. Eu fiz em 40 minutos. Não respeitei um sinal de trânsito. Cheguei no hospital, quem me atendeu não foi o médico que me ligou, não foi o médico que estava tratando do meu pai. Ele precisou sair para resolver outra situação. Quem me atendeu foi o plantonista. O plantonista olhou para mim e disse: Tiago, a situação do teu pai é gravíssima. Passou do ponto. Em outras palavras, não tem mais o que fazer. Mas eu ouvi dizer que vai chegar um aparelho que está em teste, que até agora teve 100% de eficácia aqui. E esse aparelho vai chegar na madrugada.
então eu gostaria de fazer fisioterapia com teu pai até a chegada do aparelho. Você tem duas opções aqui: assinar o documento para que o teu pai seja entubado, ou assinar esse documento me liberando a fazer fisioterapia com teu pai, e quando esse aparelho novo chegar, a gente tenta esse procedimento com ele. Eu disse: doutor, o que você me aconselha? Eu disse: eu coloquei diante de você duas opções, e a partir de agora é com você. Você decide. Ali naquele momento, então, eu decidi pela segunda opção, fisioterapia, e esperar por esse novo aparelho. E assim foi. No outro dia, pela manhã, o doutor que cuidava do meu pai ligou dizendo: Thiago, teu pai não foi entubado, como você sabe, e o teu pai já apresenta uma grande melhora. Uma grande melhora. Depois de 2 semanas, o meu pai saiu do hospital. E quando eu peguei meu pai lá no hospital para levar até em casa, o meu pai disse: eu preciso compartilhar algo com você. Enquanto aquele médico estava falando com você, eu estava escutando tudo. Eu não conseguia reagir, mas eu ouvi tudo e eu sabia que eu não tinha mais chance. Eu vi ele questionando você sobre qual tratamento escolher. Eu vi qual é o tratamento que você escolheu. Eu tive várias sessões de fisioterapia naquela noite. Porém, entre a penúltima fisioterapia e a última fisioterapia, aconteceu algo naquele quarto. Eu estava suando de tanta febre. Uma pessoa entrou naquele quarto, começou a colocar panos em cima de mim, me secando. Depois que ela me secou dos pés à cabeça, ela começou a passar creme no meu corpo. Depois que ela passou creme no meu corpo, ela começou a fazer massagem em mim, e à medida que ela ia fazendo massagem em mim, eu ia sentindo cada parte do meu corpo que eu não sentia mais. Quando ela terminou de fazer massagem, ela fez um carinho em mim e saiu daquele quarto, e quando ela saiu daquele quarto, eu já conseguia reagir. Quando o doutor entrou para fazer a última fisioterapia, eu perguntei a ele: doutor, quem foi que fez todo esse procedimento em mim? Pois eu já consigo reagir, eu já consigo falar. O doutor perguntou: que procedimento? Meu pai discorreu sobre todo o processo. O doutor olhou para ele e disse: Matias, não fui eu. Chamou a equipe de saúde que estava trabalhando lá e perguntou: quem fez esse processo nesse homem? Porque não está no prontuário dele. Ninguém sabia dizer quem foi. Eu não sei dizer quem foi, mas uma coisa eu sei: que a desesperança humana não fecha as cortinas para a intervenção divina. A desesperança humana, ela não fecha as cortinas para o sobrenatural de Deus, para os milagres de Deus. Então, quando a vida toma outros rumos, os recursos de Deus ainda continuam disponíveis. Que recurso continua disponível para você nessa manhã? O primeiro recurso é esse. Deus continua oferecendo salvação. Quando a vida chega na linha final, quando não há mais jeito, quando a vida toma outro rumo, rumo que não foi planejado por você, não foi desejado por você, Deus continua oferecendo salvação. Os versículos do 39 ao 44 vão dizer assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra.
Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Depois de tantos dias de trevas, depois de tantos dias flertando com a morte, o texto sagrado vai dizer que a luz do dia raiou. E ao raiar a luz do dia, aqueles homens tiveram condições de enxergar uma ilha chamada Ilha de Malta. Em primeiro momento, eles não reconheceram a ilha, mas o fato é que eles estavam salvos, eles estavam protegidos, eles não corriam mais risco de vida. E o que mais me chamou a atenção aqui foi a situação do navio. Por 14 dias, aquele navio foi arrastado por fortes ondas, foi arrastado por fortes ventos, foi arrastado pelas intempéries da natureza e nada aconteceu com aquele navio. E o texto vai dizer que quando eles ancoraram, no momento que o navio ancorou, o navio se despedaçou, o navio se destruiu, o navio naufragou. Porém, eles já estavam salvos, eles já estavam seguros. Na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre algo muito semelhante que acontece com o cristão. Olha só, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos sim perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, creio, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vou repetir algumas palavras de Paulo que vão ilustrar bem o que aconteceu com esse navio. De todos os lados somos pressionados por ondas, ventos, intempéries da natureza, mas não desanimados. Nós vamos chegar do outro lado. Ficamos perplexos, devido tamanha é a tempestade, mas não desesperados. Porque toda vez que sobrevém uma tempestade sobre o nosso navio, é preciso lembrar que Cristo é o comandante. Cristo está no controle do navio. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através do nosso sofrimento. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos devido ao choque das ondas, dos ventos, das intempéries, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A salvação sempre vem do Senhor Jesus. Quando a vida toma outros rumos, é preciso saber que este recurso está disponível a você. Deus continua oferecendo salvação. Salvação espiritual, salvação eterna, mas também salvação terrena, temporal. Então, se você está sendo arrastado pelas ondas da vida, se você está sendo arrastado pelos ventos da vida, se você está sendo atacado pelas intempéries da vida, lembre-se disso. Esse recurso está disponível a você, como também esteve disponível ao apóstolo Paulo. Quando a vida toma outros rumos, o segundo recurso continua disponível. E o recurso é esse. Deus continua usando pessoas improváveis. Olha só o que diz o versículo 1 e 2. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Deus continua usando pessoas improváveis para quê? Para a manutenção, como também para o avanço do seu plano. Era plano de Deus que Paulo pregasse o evangelho do Senhor Jesus Cristo em Roma. E agora ele estava usando um povo pagão para garantir esse fim. Deus usou um povo pagão para garantir que Paulo logo estivesse pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo em Roma. William Barclay vai dizer o seguinte sobre os malteses. Os malteses foram chamados de bárbaros, não porque eram rudes e selvagens, mas porque eles não falavam o grego. Werner de Boer acrescenta que naquele tempo essa expressão era puramente neutra. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não tem nada a ver com linguagem neutra aqui, tá bom? Não concordo com linguagem neutra nas escolas. Não concordo. Homem é homem, mulher é mulher. Ponto. Não concordo com linguagem neutra na igreja. Se eu tiver que ser preso por isso, a minha família já está preparada para esse fim. A Joyce já sabe. Os meus filhos já sabem disso. Eles estão preparados. E eu digo sempre a eles, se eu tiver que ser preso por amor a Cristo, eu vou enxergar isso como motivo de grande alegria. Não concordo com linguagem neutra em lugar nenhum. E aqui eu vou continuar com as palavras de Werner de Boer. Essa expressão era puramente neutra e ainda não tinha a conotação de rudeza e crueldade que adquiriu no curso da nossa história. Aliás, os bárbaros acolheram com grande civilidade e destacada humanidade os náufragos que chegaram à ilha. Prepararam uma grande fogueira para aquecê-los, uma vez que estavam molhados e com frio. Olha só, Deus usando os malteses, Deus usando pagãos, Deus usando pessoas improváveis. André Hayek, em seu livro Os Outros da Bíblia, ele vai mostrar como Deus usou povos improváveis para a manutenção e avanço do seu plano. Se você ainda não comprou Os Outros da Bíblia, hoje é dia de comprar, porque somente hoje André Hayek vai pagar a comissão para mim. Eu não sei se essa história é uma ilustração ou se ela é real. Conta-se que certa vez uma mulher e o seu filho começaram a passar fome dentro de casa. Já faziam 2 semanas que eles não tinham mais nada para comer. E essa mulher então começou a orar ao Senhor. Deus, o Salmo 23 vai dizer que tu és o bom pastor.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, não vai faltar o teu cuidado, não vai faltar a tua proteção, como também não vai faltar a tua provisão. Então, Senhor, eu peço misericórdia a Ti. Eu preciso do básico para viver. Meu filho e eu, nós estamos morrendo de fome. Antes de terminar a sua oração, ela escuta alguém batendo palmas na frente da sua casa. Ela diz amém, vai até o portão. Era um grupo de pessoas cheias de sacolas com alimentos. Ela olha para aquelas pessoas e pergunta: o que é isso? O que vocês gostariam? E o rapaz olha para ela e diz: nós viemos aqui trazer mantimento para você, para 3 meses. Aquela mulher começa a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua provisão. E para o seu espanto, aqueles homens, aquelas mulheres começam a rir. Ela para e pergunta: por que vocês estão rindo? E o rapaz responde: você está enganado. Não foi o seu Deus que nos mandou aqui. Quem nos mandou aqui, na verdade, foi o adversário do seu Deus. Nós servimos a Satanás. Foi ele quem nos mandou aqui. Aquela mulher então começou a orar cada vez mais alto, dizendo: glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, o Senhor é tão poderoso, mas tão poderoso, que manda até o teu inimigo suprir as necessidades dos teus filhos. Deus usa até mesmo os improváveis para a manutenção, como também para o avanço do seu plano. Lá na igreja, o seminarista acabou o seminário e nós enviamos ele para uma escola missionária para ele ter contato com missões. E o prático dele seria na Turquia e ele precisava levantar recursos até tal data. E chegou no domingo, ele me ligou dizendo: pastor, eu preciso de 13 mil reais e eu consegui só 1.000, falta 12 mil. E o prazo vence terça-feira agora. E eu disse: Pierre, pode ficar tranquilo, os 12 mil vai chegar. Ele: tem certeza, pastor? O meu coração dizia não. Mas eu não podia dizer isso para ele. Eu disse: claro que eu tenho certeza, Pierre. Deus é fiel. Foi Ele que te levou para essa escola missionária e é Ele quem vai te sustentar. Na segunda-feira à noite, e eu fiz um apelo no culto de domingo à noite em nossa igreja sobre isso. Só que detalhe, André Rai conhece muito bem a central. O culto que dá a gente é no culto pela manhã. A igreja lota pela manhã. À noite são pouquíssimas pessoas. E eu fiz o apelo no culto da noite. E cada vez que eu estava ali falando sobre o apelo missionário, eu estava olhando para os irmãos para tentar identificar quem tinha os 12 mil para eu emprestar. Eu estava ali catando, mas não tinha ninguém. E o culto estava sendo transmitido pelo YouTube. Chegou na segunda-feira à noite uma mulher que não é membro da nossa igreja, uma mulher que não tem compromisso com Cristo, uma mulher que é amiga do Evangelho, simpatizante. Não é que a mulher estava assistindo o culto e me ligou dizendo: pastor, é 12 mil que ele precisa? Eu disse: sim, é 12 mil. E ela disse o seguinte: então eu vou dar 7 mil amanhã e o resto eu vou dar na semana que vem. Pode ser? Eu disse: pode ser. Liguei para o líder da base e respondi a ele dizendo: olha, o PR conseguiu o valor. E o líder da base me respondeu: deu um problema na Turquia e o prático não vai ser mais na Turquia. Eu fiz tudo isso para nada. E ele disse: mas fica tranquilo que o prático vai ser no Nordeste. E o valor para o PRI é 2 mil reais. Mas nós temos mais 3 pessoas que não têm dinheiro nem para o prático do Nordeste. E esses 7 mil vai ser o valor exato para pagar o prático para 4 pessoas.
Eu disse, olha, a mulher lá está achando que é Turquia, então eu vou ter que ligar para ela. Ele disse, pastor, liga. Eu liguei para ela, ela disse, Thiago, para onde eles vão não me interessa. Esse dinheiro, amanhã pela manhã, eu estarei fazendo um Pix para essa agência missionária. No outro dia pela manhã, a mulher me ligou. Thiago, fiz o Pix para a pessoa errada. Entrou 7 mil para a pessoa errada, foi lá para Goiás. Eu disse, eu vou em Goiás para buscar esse dinheiro. Entramos em contato com a pessoa e olha só, era uma cidadezinha pequena. E nessa cidadezinha pequena, na verdade, na região lá, tinha uma base da Jocum. O Anderson, líder da Jocum, ligou para lá, o missionário foi, identificou essa pessoa, era um comerciante. Na hora o comerciante transferiu o valor. Foram todos os missionários, os 4, para a viagem missionária. Foram um bênção naquele lugar. Deus usa improváveis para manutenção, como também para o avanço do seu reino. Deus é especialista em usar os improváveis. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras em suas mãos, mas fez dessas ferramentas a arma para derrubar o gigante Golias. Moisés tinha apenas uma vara em sua mão, mas essa vara tornou-se a vara de Deus, e com ela Moisés tirou o povo de Israel da escravidão. Paulo tinha apenas algemas em suas mãos, mas essas algemas tornaram-se a porta aberta para a proclamação do Evangelho. Na casa de César, o menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas isso foi o suficiente para Jesus alimentar uma multidão. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem em suas mãos? Deus usa pessoas improváveis para a manutenção e expansão do seu reino. Então, se você se acha o improvável, Deus deseja usar você com os recursos que Ele te deu. Mãe da Joyce, ela é uma mulher que sofre inúmeras enfermidades. Nós tivemos que trazer ela para morar em Porto Alegre e certa feita ela estava passando mal. Ela olhou para o meu sogro e disse: olha, me leva até a casa da Joyce, que eu quero pedir para o pastor Thiago. Ela não me chama de Thiago, ela me chama de pastor Thiago. Olha só que amor é minha sogra. E aí ela disse: eu quero que o pastor Thiago ore por mim. E aí então ela chegou lá em casa, o meu sogro foi até a Joyce e disse: a Joyce está passando, a tua mãe está passando mal e ela quer que o Thiago ore por ela. Eu estava lá em cima, eu amo a minha sogra, eu apressei, né, os passos em colocar as minhas meias, depois colocar uma roupa nova, né, para orar pela minha sogra, enquanto isso ela estava passando mal. E aí o meu filho de 6 anos foi até lá e orou pela avó dele, dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de milagres, e eu oro para que o Senhor cure a minha avó. Quando eu cheguei lá, a mulher já estava se sentindo melhor. Eu tinha colocado até terno para orar por ela. Deus usa os improváveis. Deus usou o pequeno Joaquim, um menino de 6 anos, para orar pela sua avó. Deus é especialista em usar o improvável. Não despreze os recursos que você tem, como também não despreze a ajuda das pessoas que você as considera insignificantes, improváveis, menores do que você. Não despreze a ajuda. Quando a vida toma outros rumos, os recursos de Deus continuam disponíveis. Deus continua protegendo os seus. Versículos 3 ao 6 do capítulo 28. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando se colocava no fogo, uma víbora fugiu do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus.
No navio, Paulo assumiu a liderança para salvar a vida de 276 passageiros. Na ilha de Malta, Paulo assumiu a liderança para manter a fogueira acesa. Paulo era um homem que não fugia de responsabilidades. Paulo era um homem que estava sempre na linha de frente, e por estar sempre na linha de frente, ele precisava enfrentar a morte todos os dias. Todo aquele que assume responsabilidades, todo aquele que bate no peito e diz, é comigo, precisa enfrentar a morte todos os dias. Paulo, ele precisou enfrentar a morte naquele navio por 2 vezes. A primeira vez por causa da tempestade, a segunda vez por causa da decisão dos soldados. Os soldados olharam para a situação e pensaram, se esses prisioneiros fugirem daqui, nós vamos morrer, porque essa era a lei. Para cada prisioneiro que fugisse, um soldado teria que ser morto. Então os soldados olharam e pensaram, é melhor que a mãe deles tenha chorado que a nossa. Então vamos matar todo mundo. Porém, o centurião Júlio não permitiu isso. O centurião Júlio foi usado por Deus para poupar a vida do apóstolo. Paulo também foi poupado lá na ilha de Malta, enquanto ele estava tentando manter a fogueira acesa. O texto vai dizer que ele foi picado por uma cobra. Justus Gonzalez vai dizer o seguinte sobre essa forma de pensar dos malteses. Teologia banal dos malteses é popular hoje em alguns círculos chamados evangélicos. Conforme essa teologia, toda má sorte é punição do pecado. E todos os que têm fé e obedecem às ordens de Deus sempre serão afortunados e até mesmo prósperos do ponto de vista econômico. De acordo com a crença dos malteses, se a cobra picou Paulo, era um sinal de pecado. E se ele não morreu da picada, era um sinal da divindade. Então, o que podemos extrair aqui desse ponto? Em primeiro lugar, a proteção de Deus não significa imunidade aos problemas. Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria passar pelas provações. E aqui ele vai nos oferecer 3 argumentos do porquê se alegrar com o sofrimento. A nossa fé é testada em meio ao sofrimento. Nós temos a oportunidade de crescer em graça, sabedoria e estatura diante de Deus através dos sofrimentos. Como também nós temos a oportunidade de glorificar o nome do bom Deus através das nossas reações em meio ao sofrimento. A proteção de Deus não significa garantia de prosperidade econômica, como também permissão para realizar atos irresponsáveis. Então, se você é aquele tipo de pessoa destemida, que está sempre praticando questões irresponsáveis, lembre-se disso. O anjo do Senhor não vai te acompanhar. Você vai se dar mal. Você vai precisar pagar por isso. Mas, afinal de contas, o que a proteção de Deus nos garante? A proteção de Deus nos garante vida abundante, independentemente das circunstâncias. A proteção de Deus nos garante liberdade, nos garante descanso, alegria, paz. Uma paz que vai além do entendimento. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele está sempre pronto para me proteger. O caminho pelo qual eu vou andar, o caminho pelo qual Deus vai me conduzir, não interessa. Porque eu conheço bem o meu guia. E eu sei que Ele vai me proteger. Quando a vida toma outros rumos, os recursos de Deus ainda continuam disponíveis. Deus continua protegendo o ser. E por último, Deus continua operando milagres. Versículos 7 até o 10 do capítulo 28. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Lembrando que aquele navio não estava indo em direção da ilha de Malta. Eles chegaram na ilha de Malta porque eles foram empurrados pela tempestade. Não era projeto daqueles homens chegar na ilha de Malta.
E aqui vem o detalhe principal. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e com disenteria, desarranjo. E qual é a outra palavra que eu posso usar aqui? Diarreia. Que bom que vocês disseram isso, porque eu ia usar outra palavra. Olha só, Alex, o planejamento era a Ilha de Malta. Não era a Ilha de Malta, mas lá na Ilha de Malta tinha alguém sofrendo de diarreia com febre. Alguém doente que precisava de cura. Alguém doente que precisava de palavra do Senhor. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos para fazer uma boa viagem e chegar então no destino programado. O comentarista ele vai dizer que Paulo e toda aquela gente para a Ilha de Malta, na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo e toda aquela gente para a Ilha de Malta, segundo o comentarista, mas a mão providente de Deus. Alex, não foi Paulo, não foi a Jumap que conduziu todos esses passageiros para a Ilha de Malta. Quem conduziu todos esses passageiros para a Ilha de Malta foi a mão providente de Deus. O pai de Públio, o prefeito da ilha, estava enfermo, com febre e disenteria. Paulo orou por ele e o homem foi curado. Diante desse fato, os demais enfermos buscaram Paulo, que orou por eles, e todos ficaram curados. Deus queria Paulo em Malta e o levou até lá através de um dramático naufrágio. E lá em Malta, Paulo não teve medo de pregar a salvação em Cristo Jesus. Paulo não teve medo de pregar a liberdade que é em Cristo Jesus. Paulo não teve medo de pregar a cura que há em Cristo Jesus. John Wesley ele vai dizer que nossa incredulidade é a única que impede Deus de nos satisfazer larga e abundantemente com todas as coisas. Você crê que Deus pode salvar? Você crê que Deus pode libertar? Você crê que Deus pode curar qualquer pessoa em qualquer situação? Então, haja de acordo com a sua fé. Por onde você passar, pois só assim você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Minha avó foi a primeira da nossa família a entregar a sua vida para Cristo. Na década de 60, se não me engano. Não existia igreja evangélica na cidade de Taquari. E certo dia apareceu um homem, numa sexta-feira, pregando em cima de um caixote a Bíblia, a lei dos crentes. Muitas coisas aconteceram naquele lugar, inclusive esse homem tomou vadas, matadas por causa disso. No sábado, alguém disse para minha avó que esse homem orou por alguns enfermos. E esses enfermos foram curados em praça pública. A minha avó, ela sofria de hemorragia, ela já havia procurado em inúmeros lugares tratamento para a hemorragia dela. E em nenhum lugar ela achou a cura para o seu dilema. Então ela pensou, e este é o momento. Ela chamou um táxi, foi até a praça. Aquele homem pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, puro e simples. E no final, ele convidou a todos que gostariam de entregar suas vidas a Cristo aí até a frente. E a minha avó foi. E no momento que a minha avó disse sim para Jesus, ela foi curada. A partir daquele momento, a minha avó começou a conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Ela colocou uma congregação na sua casa. Os pastores que chegavam na cidade de Taquari, os missionários que chegavam na cidade de Taquari, a cidade de Taquari é ao lado de Santa Cruz, ficavam na casa dela. A minha avó era uma mulher muito simples,
mas quando ela olhava para a Bíblia, ela sempre dizia: a Bíblia é real e tudo que está escrito é possível sim viver. Então a minha avó pregava a salvação, a minha avó pregava a libertação, a minha avó pregava a cura. Não era à toa que os vizinhos da minha avó procuravam a minha avó, as autoridades procuravam ela, porque ela sempre tinha uma palavra não dela, não um conselho dela, mas do Senhor para compartilhar. E a minha avó era uma mulher que provava do sobrenatural de Deus, porque ela confiava nisso aqui, ela confiava nesse texto, ela confiava nesse livro. Certo dia, uma mulher chegou com 2 galinhas debaixo do braço, na casa da minha avó. E ela chegou para minha avó e disse: Dona Erundina, eu vim aqui pedir uma oração, não por mim, mas pelas minhas galinhas. A minha avó olhou para ela e perguntou: o quê? E ela disse: pelas minhas galinhas. Fazem algumas semanas que as galinhas não estão dando ovos. Minha avó disse: ok, vamos orar pelas galinhas. Só faltou em posição de mãos. E ali a avó orou pelas galinhas. Na sexta-feira nós estávamos no culto da congregação lá na casa da minha avó. E a minha avó sentava de frente para o portão e eu sempre do lado da minha avó. Eu morei por algum tempo com a minha avó. E a minha avó olhou, o culto já tinha começado, ela me cutucou. Ela disse: olha quem vai chegando. A mulher das galinhas. Ela: aham. E no culto lá da minha avó tinha um momento de testemunhos. E a minha avó começou a dizer: tomara que o Jair não ceda o microfone. E aí, não é que o Jair cedeu o microfone, e a mulher das galinhas agarrou o microfone com as 2 mãos. E ela disse: gente, eu não sou crente, mas eu sei que a irmã Erundina, Dona Erundina, é uma mulher de fé. E nessa semana, eu estive aqui com 2 galinhas. As minhas galinhas não estavam dando ovos. E a Dona Erundina orou por elas. E a partir dali os ovos só começaram a sair, um atrás do outro. Moral da história: aquela mulher era viúva, ela não estava recebendo o saldo do seu marido e ela vivia através da renda da venda de ovos. As galinhas voltaram a dar ovos, e aquela mulher voltou a ter o seu sustento. E naquele culto, a minha avó virou um tatu. Ela queria enterrar sua cabeça na terra. Mas é isso aí. Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes nós temos medo de pregar os milagres do Senhor. Porque nós, conforme John Wesley, nós somos incrédulos. É muito melhor falar sobre algo que as pessoas não podem provar, palpavelmente falando, do que falar sobre algo que as pessoas vão sentir na sua própria pele. Eu creio em milagres, eu creio que em Cristo é salvação para a eternidade, mas eu também creio que o cego pode enxergar, que o coxo pode andar. Eu creio que o mudo pode falar, porque o meu Deus é um Deus de milagres. John Stott, ele vai dizer que as curas sobrenaturais faziam parte do ministério do apóstolo, porque ele não era incrédulo. Ele conhecia o seu Deus, ele conhecia o poder do seu Deus. E a gratidão dos habitantes da ilha foi expressa através de presentes e suprimentos. Quando os milagres começaram a acontecer, o povo maltês não demonstrou ingratidão, mas gratidão. Calvino, ao analisar esse versículo, ele vai chegar à seguinte conclusão: seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e guardemos na memória. Vou repetir: seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos. Isso quer dizer que sim, Deus nos socorre, independentemente dos nossos joelhos. Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e guardemos na memória. Você tem sido agradecido ao Senhor?
pelos milagres que Ele já operou na sua vida. Como as pessoas serão agradecidas se não há quem pregue? Como as pessoas serão agradecidas se não há quem as conduza à salvação? Como as pessoas serão agradecidas se não há quem as conduza à liberdade? Como as pessoas serão agradecidas se não há quem as conduza à cura no Senhor? Conta-se que certa vez missionários ingleses chegaram em uma tribo que até então não havia tido contato com o Evangelho. E esses missionários passaram um mês com essa tribo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no final da ação missionária, a tribo inteira havia se convertido. E eles então resolveram fazer um grande culto. E quando começou o culto, a líder da tribo começou a chorar copiosamente. E enquanto ela chorava, ela gritava: por quê? Por quê? Por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Por que vocês demoraram tanto para compartilhar essa boa notícia conosco? E o missionário, então, foi até ela e disse: minha senhora, nós demoramos, mas nós chegamos. E hoje a tribo inteira está rendida aos pés do Senhor. O maior de todos os milagres aconteceu, que é a salvação em Cristo Jesus. E ela continuou: por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Por que vocês gastaram tanto tempo com a estrutura? Por que vocês gastaram tanto tempo com vocês? E aí, então, o missionário perguntou: por que você está falando isso? E ela disse: porque o meu filho, que era chefe dessa tribo, certa feita teve um sonho de alguém parecido ou igual àquele que vocês falaram, que hoje nós entendemos que é Jesus. E ele morreu só com esse sonho. Ele morreu sem conhecer Jesus de fato. Ele morreu sem provar do maior de todos os milagres. Spurgeon vai dizer: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos, tocando seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Você crê que Deus é um Deus de milagres? Então volta para a tua casa e pratica aquilo que a tua fé hoje sinaliza. Que sim, Deus é um Deus de milagres. Saia daqui e pregue o Evangelho confiando que Deus vai fazer. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a ida de Paulo para Malta não foi programada pelo apóstolo, não foi programada pelo centurião, não foi programada pelo dono do navio, não foi programada pelo piloto, não foi programada pelos passageiros. A ida do apóstolo até a ilha de Malta foi programada pelo próprio Deus, porque lá em Malta tinha alguém com disenteria, tinha alguém com diarreia, tinha alguém mau que precisava ouvir do Senhor e provar dos milagres do Senhor. Alex não estava programado chegar na ilha de Malta. Esse congresso vai ficar conhecido como o congresso do que mesmo? Da virose. Não, este congresso vai ficar conhecido como o congresso que Deus mudou a rota porque tinha gente com diarreia. E precisava provar do milagre do Senhor. Precisava mudar de vida, precisava ser transformado. E o sofrimento ele serve para isso, para revelar nossa fragilidade, como também a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. Quando a vida toma outros rumos, os recursos de Deus ainda continuam disponíveis. Deus continuou oferecendo salvação. Deus continuou usando pessoas improváveis para a manutenção, como também para o avanço do seu reino. Deus continuou protegendo os seus, como também Deus continuou
operando milagres. Gostaria de chamar o grupo de música até a frente. Enquanto o grupo de música toca, eu gostaria de orar por você que está com desinteria espiritual. Você que está enfermo. Você que está na UTI. Eu gostaria de orar por você que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Mas nessa manhã eu gostaria de assumir esse compromisso. Pois Deus continua oferecendo salvação. Ainda há tempo, Deus continua oferecendo salvação. Eu gostaria de orar por você que se acha incapaz de contribuir com aquilo que Deus está fazendo. Se você se acha incapaz, eu gostaria de dizer para você que Deus colocou recursos em tuas mãos. E um dia você vai ter que prestar conta desses recursos que você não usou por se achar incapaz. Então eu gostaria de orar por você